todo o pessoal que está engajado nessa grande obra. Foi muito feliz a escolha, a capa, o título, enfim, os artigos, tudo foi muito, muito bem pensado e tudo muito, muito bonito ao final. Então, realmente é uma grande obra que temos aí para pesquisa, para debate, enfim, e eu estou muito feliz de estar com vocês nesse projeto. Bom, como o professor Daniel já falou, hoje a gente vai começar trabalhando um pouquinho sobre o processo, né? Então, o processo civil, eu devo dizer para vocês que eu adoro o direito civil, adoro o direito de família, sucessões, afinal, é o tema que eu trabalho diariamente, mas o processo, ele tem todo o meu coração, né? E lembrando que em sede de relações familiares, normalmente existem crianças, normalmente existe incapazes, né? E a gente acaba esbarrando necessariamente no Poder Judiciário, por uma questão até e principalmente de proteção desses das crianças propriamente dita e dos incapazes propriamente ditos, né? Então, o artigo escrito por mim e pela Luísa trata das medidas atípicas. O inciso 4º é o artigo 139, inciso 4º do CPC, né? E a gente trabalhou com esse artigo relacionado no processo executivo de alimentos pelo rito da prisão do devedor. Quando vocês lerem o nosso artigo, vocês vão ver que tem toda uma abordagem das outras formas de se cobrar uma dívida alimentar, o rito expropriatório e o rito da prisão civil, assim como se for uma medida, se for um cumprimento de sentença ou um processo executivo em si, né? Hoje, para resumir, assim, para a gente não tomar muito tempo, a gente vai falar de forma ampla, sem adentrar nos vários ritos, nos 4 ritos que a gente tem para buscar a verba alimentar. Bom, não é novidade também que, diante da pandemia, que ainda estamos vivendo, em que pese aí já temos a vacina, graças a Deus, e a ciência, né? A prisão civil do devedor de alimentos, a gente viu que restou fadada a coisa nenhuma, né? Porque uma prisão civil transformada em prisão domiciliar é o mesmo que nada. Tanto é que eu lembro ontem que o professor André Franco, se não me engano, comentou a respeito do devedor de alimentos que pediu para ser levado, então, para ser recolhido ao seu domicílio em função do seu débito de alimentos. Ora, é a mais clara situação de ineficácia e de inexistência de uma regra, né? Que até então era a nossa tábua de salvação, porque sempre que falávamos em processo de execução pelo rito da prisão, era uma maneira mais célere e mais efetiva de se buscar efetivamente aquela verba alimentar, né? Ao passo que, com a vigência da lei do regime jurídico emergencial, a lei 14.010, foi positivado um pensamento e um posicionamento que já vinha acontecendo dos tribunais, que é justamente a troca da prisão civil pela prisão domiciliar, o que, via de regra, na prática, é quase nada, não significa a pessoa ficar recolhida em casa. Quando todos estamos em casa, né, perde o sentido, perde o caráter coercitivo que aquela medida típica, então aí já, né, adentrando no tema, tinha, né? O artigo 15 positivou essa linha de pensamento dos tribunais e eu lamento a vocês, até compartilho, na verdade, um pensamento que tenho, que me parece que me parece assim que vai demorar ainda para a gente retomar e ter de volta essa medida típica de prisão civil. Claro que não só por causa da pandemia do Covid, mas provavelmente teremos outras pandemias. A questão da saúde pública, a gente sabe que é um problema, né? E vai acabar, talvez, não sei se é só impressão minha, não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas eu sinto que talvez a gente
caia no esquecimento dessa regra de prisão efetivamente, como a gente tinha até então. Né? Enfim. Então, diante desse nosso novo cenário e com o intuito de dar também maior celeridade e efetividade ao processo, é que a gente tem o artigo 139 lá no inciso 4 como uma possibilidade de regra aberta. Ou seja, a partir da leitura do 139, inciso 4, nós temos o quê? A possibilidade de criar, né, sobre determinadas situações que cumpram aquela ideia que inicialmente a gente tinha na prisão civil como medida coercitiva, a fim de forçar o devedor de alimentos a cumprir o que efetivamente ele deve cumprir. Né? Então, apenas para dar um exemplo aí para quem está começando os estudos agora. Então, no processo de execução de alimentos, o rito da prisão é uma medida típica, como eu já falei, é uma medida que está prevista na lei. Então, ela tem essa tipicidade. No processo de execução de alimentos pelo rito expropriatório, a penhora, a avaliação dos bens e o leilão, propriamente dito, são medidas típicas, são medidas que estão previstas na lei e que, portanto, elas deverão ser cumpridas e atendidas da melhor maneira possível, certo? Com essa cláusula aberta, que está lá no 139, e diante da ineficácia da nossa medida típica, que contém o rito de execução pela prisão, a gente tem aí uma tábua de salvação, me parece. Né? Então, a gente sabe que no processo de execução de alimentos pelo rito da prisão civil, a prisão do devedor é uma medida típica prevista em lei e tem essa função coercitiva. Tá? Tanto é que a gente pode observar que no processo de execução de alimentos, ele se afasta um pouco daquele caráter patrimonialista que a gente vê num processo de execução comum. Né? Tanto é que a gente tem essa brecha da prisão. Né? E vale aqui lembrar também que o fato do devedor ser preso, como era antigamente, né, não exime a sua obrigação de pagar esses alimentos. O que traz aí mais forte esse caráter de coerção pessoal e não de pena. Mas reforço, então, a ideia que com a pandemia, essa medida típica prisional acabou perdendo força. Ou melhor, não tem mais sentido nenhum pedir que o devedor seja recolhido ao seu domicílio. E o STJ já se manifestou, então, com base nessas novas circunstâncias e com base também nessa cláusula aberta, que é o inciso 4 do 139, a gente tem essa possibilidade de buscar a verba alimentar de uma forma mais efetiva. O STJ já se manifestou a respeito e uma das orientações trazidas pela Corte é no sentido de que sim, a medida típica pode ser utilizada, mas ela tem que obedecer determinados requisitos. E um desses requisitos é justamente a questão da subsidiariedade, ou seja, temos que esgotar as medidas típicas, falando em outras palavras. Muito bem. Considerando que o nosso devedor lá da execução de alimentos pelo rito da prisão, cuja medida típica encontra-se no momento fadada ao insucesso ou sem qualquer efetividade, me parece que abre a brecha aí para a gente, então, de plano, já buscar pedir ao juiz que traga, que coloque alguma medida atípica, né? Alguma medida diferente, alguma questão que faça surtir efeito na vida daquele devedor. Né? Então, assim, o que a gente tem? A gente tem a questão do o caráter subsidiário dessa medida. A decisão do juiz, obviamente, deve ser fundamentada, tem que preencher esses requisitos de fundamentação, e também nós não podemos esquecer dos princípios de processo, preservando o contraditório, enfim, para que tudo fique dentro do devido processo legal. Certo? Me parece que não teria outra
outra alternativa que a gente pudesse buscar no ordenamento processual hoje, falando, se não o reforço da utilização do inciso 4º do 139. Eu acho que as medidas atípicas realmente elas trazem, como eu falei antes, uma tábua de salvação. Ainda que seja uma cláusula aberta, ainda que a decisão, que a nossa jurisprudência oscile, no sentido de que para algumas questões pode ser válido, para outras não, acho que o momento e em função do tipo da obrigação que se busca o cumprimento, que é a obrigação alimentar, me parece que mais que a prisão não vai ser. Né? Eu acho que a prisão é a medida coercitiva maior de todas. Qualquer outra que vier abaixo dela vai ser adequada, vamos dizer assim, de um modo geral. Claro que a gente vai ter que observar o caso concreto. Tá? Então, me parece que a gente tem essa possibilidade, a gente tem essa cláusula de abertura e a gente tem que entender que diante da ineficiência, ou melhor, da ineficácia da prisão civil, a gente pode, então, imaginar e buscar outras alternativas para coagir aquele devedor de alimentos a cumprir com a sua obrigação. Quando eu me formei, pessoal, há bastante tempo já, o lema da minha turma foi aquela frase do Eduardo Couture, processualista argentino, e que eu gosto muito dela, que é justamente o que diz assim: teu dever é lutar pela justiça, mas pelo direito. Mas quando o direito entrar em choque com a justiça, então luta pela justiça. E me parece que esse é um caso. Pode ser que em algumas situações não seja justo alterar ou pedir alguma das medidas atípicas diversas do que a gente está acostumado. Mas talvez em função do bem maior que se busca, que são os alimentos, né, me parece que seja justo que mesmo sem uma lei expressa, mesmo sem, talvez, entrando em conflito com um ou outro princípio do próprio processo executivo, determinadas questões, eu acho que a gente tem que, talvez, buscar dando maior ênfase para a questão pelo tipo da obrigação que se tem que cumprir. Certo, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos, né? E agora passo a palavra, então, para a Luísa, para ela falar sobre as medidas atípicas que ela rolou muito bem também nesse artigo, e vocês vão adorar, eu tenho certeza. Muito obrigada pela atenção de todos e um ótimo congresso para todo mundo. Oi, pessoal. Eu sou a Luísa Barnetti, então, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos os presentes, saudar principalmente os professores Dimitri, Daniel, Benigna, que foram os responsáveis por organizar esse evento tão legal aqui, né, tão bacana. Saudar também a professora Camila Marta, que foi a minha grande parceira nesse projeto, fez uma excelente fala também para a gente agora. Bom, sobre as medidas executivas atípicas, então, a sua utilização já vinha crescendo nos últimos anos e se intensificou ainda mais agora com os efeitos trazidos pela pandemia, né? Como a doutora Camila já reportou, as medidas mais tradicionais ali já vinham sofrendo uma queda na sua eficácia, né? Seja pelo caso de serem muito famosas, muitas vezes até os devedores já tinham conhecimento, né, de como se evadir de sofrer as consequências impostas por essas medidas. No caso da penhora, por exemplo, né, o pessoal já não colocava mais os bens no seu nome, enfim. Agora, no caso da prisão civil também, que era uma medida muito forte, né, muito coercitiva, agora com a pandemia também surgiu a lei que possibilitou que a prisão fosse realizada em âmbito domiciliar, né, o que fez o que acontecesse, o que acarretou, né, com essa baixa na eficácia da prisão civil, quase que uma nulidade, como a doutora Camila já reportou para vocês. Então, nessa ideia de que as medidas mais tradicionais já não vinham cumprindo integralmente com o seu papel, né, de salvaguardar o beneficiário de alimentos, é que se fez subsidiariamente
útil e ainda mais necessário a utilização de medidas executivas atípicas, com fulcro no artigo 139, inciso 4º do novo CPC, né? Agora, a título de exemplo, então, eu decidi trazer para vocês algumas das medidas que já vêm citadas nos tribunais brasileiros, tá? As mais recorrentes, pessoal, que eu posso destacar, e eu acredito que até pelo grande fluxo de pedidos que elas têm sejam mais aceitas nos tribunais, tá? Já são as até mais famosas, as medidas de suspensão de CNH, né, de carteira de motorista, apreensão de passaporte do devedor, bloqueio de cartões de crédito também. Então, essas já são as mais recorrentes, e eu tratei um pouquinho mais detalhadamente no livro sobre os debates que existem acerca delas. Agora, devido ao nosso curto espaço de tempo, eu decidi trazer também para vocês outras medidas atípicas que eu identifiquei na jurisprudência e que já são mais contemporâneas, por assim dizer, mais inovadoras, talvez, né, para trazer mais novidades para vocês. A primeira medida, então, mais inovadora que eu gostaria de salientar é a medida de bloqueio de valores recebidos por plataformas online, tá? No artigo ali que a gente tratou, eu trouxe um caso super recente aqui do final do ano passado, do TJRS, inclusive, em que foi preferida uma decisão de expedição de ofício e bloqueio de eventuais valores existentes em nome do devedor na plataforma online PagoSeguro, tá? Naquele caso lá, o devedor, ele tinha um site, né, uma plataforma online, um site, em que ele vendia os seus produtos, e nesse site ele recebia o valor das vendas através dessa PagSeguro. Então, quando as alimentandas tentaram executar através da penhora, né, se utilizaram dos sistemas mais tradicionais, vinculados já ao judiciário, como o Bacenjude, que foi no caso, elas não encontraram esses valores. Então, o que elas optaram por fazer? Expedir um ofício e tentar bloquear diretamente os valores recebidos do devedor na plataforma PagoSeguro, né? Esse foi o caso específico que eu trouxe para exemplificar. Mas nessa ideia, a gente pode pensar também em outras plataformas online que tem por aí. Eu gosto de destacar o próprio Instagram, né, que hoje em dia já tem aquela sacolinha ali embaixo que nos leva diretamente à loja, né, para comprar, vender, receber valor. Ter essa troca monetária pelo Instagram é possível. Outro sistema também super utilizado é o próprio Mercado Livre, que se utiliza de sistemas como o Mercado Pago, né, que é muito parecido com o PagSeguro. Temos aqui o próprio YouTube, onde está sendo transmitido esse congresso, essa live, né? Muitas vezes a gente publica um vídeo, viraliza, esse vídeo monetiza e acaba rendendo frutos para a pessoa que publicou, no caso, seria para o devedor, né? Então, a gente poderia ir atrás desses valores também. Ficam aí umas ideias. Pensando mais, então, mais além, outra medida que eu gostaria de destacar também é a medida de suspensão de serviços de televisão, internet e telefonia, tá? No livro, eu trouxe um caso em que o alimentando pediu execução, né? Ele tinha tentado penhora, não conseguiu, então ele pediu a suspensão dos serviços de Sky e Net do devedor alimentício, tá? Mas também, seguindo a ideia daquele precedente, a gente pode pensar em outros serviços aí, porque não os serviços de streaming, né? Que tiveram um aumento significativo agora no período de pandemia, o próprio Netflix, Amazon Prime, HBO Go, o próprio Spotify, enfim, aí uma série de serviços, de plataformas que podem ser pensadas, né? Também agora, na semana passada, o doutor Carlos Andrade Maia, tá? Ele é um advogado de São Paulo, eu não tratei dessa medida no livro, mas achei legal trazer para vocês como uma novidade. Ele sugeriu uma medida de expedição de ofício para a Secretaria da Fazenda, onde a gente poderia ver todas as movimentações financeiras, né, do executado, ver se aquelas movimentações batem com... Acho que tem alguém com uma música. Parou. Enfim, ver se as movimentações bateriam com os valores declarados.
Enfim, pessoal, acho que há um rol aí muito amplo, há muitas ideias que a gente pode pensar. A minha proposta aqui hoje foi justamente fomentar essas ideias, trazer o uso dessas medidas executivas atípicas. Eu acredito que elas podem trazer melhorias para o processo, podem trazer melhorias para o nosso cenário jurídico, né? Eu acredito que elas são eficazes para trazer principalmente soluções mais céleres e mais justas para o nosso processo aqui. Então, nessa ideia era isso. Acho que é importante também ressaltar que essas medidas não têm ainda, tá, pessoal, um posicionamento jurisprudencial unânime. O que isso quer dizer? Pode ser que em algum tribunal ela funcione, em alguma câmara ela funcione, em outras não, mas sempre há tentativa para a gente buscar uma melhor proteção, né, para os nossos beneficiários de alimentos, que é para tentar proteger esse direito tão fundamental e tão importante que é o direito de alimentos. Então, o que eu ia trazer para vocês aqui é isso. Encerro minha fala agora. Agradeço pela atenção de todos, agradeço pela oportunidade concedida de estar aqui hoje e passo a palavra para minhas colegas Aline, Carolina e Vanessa, que vão apresentar a próxima palestra.